New Way Cast, podcast New Way. Fala galera, esse é o New Way Cast e hoje sob nova direção. Eu sou a Thay, comunicadora aqui da nossa igreja. Já adianto vocês para seguirem a gente nas redes sociais, @souneway e também o Ministério da Família IBA. E hoje eu tô aqui com um casal excepcional, referência para a nossa vida, líderes do Ministério da Família, Érica Andrade e Douglas Andrade. Sejam bem-vindos! O jogo virou! Como vocês se sentem aí do outro lado? Eu me sinto bem lá de cá, sabia? Eu também. Eu fico mais bonito na câmera. Ai, gente, que bom! Hoje a gente está aqui, né, como convidados do New Way Cast. Convidados, e hoje nós vamos fazer a parte 2 da história de nós dois. Da história de nós dois. Aleluia. Douglas e Érica vão contar pra gente mais um pouquinho da trajetória deles. 30 anos juntos, Thay. 30 anos. 30 anos. 24 de casados e 6 anos de namoro. Meu Deus. Se você ainda não assistiu a História de Nós Dois, parte 1, já vai lá no canal da Atitude TV e assiste para você assistir agora a parte 2. Isso, pra entender todo o processo, todo o enredo dessa história. Isso aí. E hoje a gente vai falar, né, sobre um assunto... Assim, eu acho que eu tenho muita curiosidade, tá? Pra quem assistiu a parte primeira, né? A Sim. primeira parte, vocês viram lá que eles contaram como foi que eles se conheceram, o processo do namoro, Tudo noivado, legal. casamento. Oh, coisa linda. Né? Mas aqui eu quero saber como foi o início de vocês no ministério, né? Érica veio de uma igreja, não. Érica veio de uma família já cristã. Não, uma família de princípios e valores, mas meus pais não eram ainda evangélicos, né? A minha mãe me levou, eu me batizei aos 15 anos, quando eu comecei a namorar o Douglas, que não é a idade ideal de namoro, né, Thay? Mas, ao me casar, já estava ali um tempo, sim, no evangelho, já conhecia Jesus, já tinha entendimento de servir, e o Douglas também, né? Os pais já estavam ali. O meu pai sempre falou assim, faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Vai para a igreja. E me dava o dinheiro da oferta. Né? Isso aí. E eu comecei a frequentar a igreja muito cedo e tinha o desejo de trabalhar na igreja. Então, na adolescência, eu fiquei num conjunto, né, de adolescentes cantando ali, ensaiando, vivia aquilo. Quando eu cheguei lá na igreja Batista Tauá, acompanhando a Érica, eu tinha a igreja onde eu morava, mas eu ia lá com ela na tarde, comecei a frequentar a união de adolescentes. Só que eu já era jovem, eu tinha 18 e ela tinha 17. E aí me elegeram para ser líder do louvor. Falei, por que eu? Líder do louvor. Aí, Ele canta. mas só que ninguém sabia de nada. Aí eu falei, não, mas por quê? Aí o líder falou, não, ele já tem 18, ele não pode ser líder. Então, elegeram outra pessoa. E aí, quando a Érica fez 18 em março, nós fomos para os jovens. E aí, lá nos jovens, teve eleição de novo. E aí, me elegeram para quê? Líder do louvor. Eu falei, mas por que vocês querem que eu fique no louvor, gente? Só assim, eu não sabia. Não sabia nem por que estavam me escolhendo, porque eu nunca tinha, não tinha cantado, nunca tinha tocado, nunca tinha feito nada na igreja. Nunca tinham visto nada? Nada, zero. Até porque lá na igreja que eu participava, era um conjunto, eu não cantava solo. Eram 500 cabeças cantando junto, então você não sabe nem quem é a voz que está do teu lado, né? E aí eu perguntei, mas por que você não? Mas eu não sei fazer nada. Não, você pode pelo menos escalar as pessoas que vão cantar. Aí eu, tá bom, aceitei o desafio. Nós já éramos casados, nós casamos muito jovem, né? Não, então... aqui, nesse processo a gente estava namorando. Quando você foi chamado para ser... o primeiro. Ali começou o quê? A me desenvolver a liderança. Deus trabalha, a gente não sabe como é que o processo do propósito, né? Sim. E ali eu tive que começar a chamar adolescentes para cantar no culto dos jovens, a tocar no culto dos jovens. Então eu tive que exercer meio que essa liderança e perder a timidez. Então foi um preparo. Incrível que pareça, ele era muito tímido. Nossa. Quem diz hoje, né? Que é o político. Fala com todo mundo, se relaciona com todo mundo, né? E eu sempre fui a seletiva, mais reservada. E nesse processo de namoro de vocês, você estava nessa igreja também junto com ele? Não. Quando a gente se conheceu, ele era da Assembleia de Deus, lá em Bom Sucesso. E eu era da Igreja Batista de Tauá, que era o pastor Josué Pai. Então,
Só que era aquele namoro ainda, né? De criança, de menino. Não, criança não namora, né, amor? Namoro. Não, era um namoro, assim, de adolescente. Adolescente. Mas aí ele ia na igreja dele, eu ia na minha. Só que ele ainda não era batizado. E eu já tinha me batizado, eu já tinha entendimento ali do que eu queria pra minha vida. Eu lembro que uma das coisas que eu precisei saber é se ele era crente. Quando falaram assim, tem um menino que tá interessado em você, blá, blá, blá. Eu falei, ele é crente? Ele é crente, mas não era batizado. E aí ele vinha aos domingos, porque eu também não podia ir, meu pai não permitia. Então ele, às vezes eu até fui a alguns cultos lá. Mas eu sabia que a gente ia continuar servindo a Deus ali na Batista. Esse era o desejo do meu coração. E aí foi, a gente casou. Quando a gente casou, eu fiquei fora, né, 6 meses. Ele era soldado, né? Soldado especialista da aeronáutica. Depois ele foi fazer um curso de sargento. A gente casou em março, em julho ele foi. E aí ele foi servir lá. E interessante que a gente já tinha a nossa vida muito dedicada a Deus. Se eu dependesse do Douglas para ir à igreja, se eu dependesse do Douglas, sabe, para me relacionar com Deus, isso não seria possível. Porque ele estava em outro estado, né? Ele buscava muito a Deus dentro dessa escola de sargento da aeronáutica e eu também. Eu buscava a Deus enquanto eu estava aqui, mas a gente já estava casado, já tinha uma aliança ali e a gente entendia que cada um tinha que viver ali a sua dependência em Deus e ter a sua intimidade e o tempo a sós com Deus. Isso era muito perceptível para a gente e era fundamental. A gente entendia isso muito bem, sabe? Entendi. E esse processo todo de você acompanhar ela para Igreja Batista, como é que foi para você? Você era da Assembleia, bem diferente. Sim. E, há 1000 anos atrás era mais ainda. Na verdade, não foi um processo, foi meio que necessário, porque a gente já estava noivo, entendeu? E o pai dela falou assim, não, vocês não estão indo para a igreja, vocês estão indo para outro lugar e estão mentindo. Aí aquilo me deixou desconfortável. Aí eu falei, então vamos para a igreja da sua vizinha, era amiga deles lá de vizinho, que era da Nova Vida. Então não era nenhum nem outro, não vou nem na minha nem na sua. Ele achava que a gente saía para namorar e não ia para a igreja. E não ia para a igreja. Ele não era evangélico, né? Ele não era cristão, então ele não tinha esse entendimento, até porque a gente queria estar junto, queria, né, namorar, beijar na boca. Mas a gente ia à igreja sim, viu, pai? A gente ia mesmo. E aí ele começou a meio que dificultar e brigar com essa vizinha. Eu falei, opa, eu não posso ser maldição na vida da outra pessoa. Eu falei, então vamos à igreja da tua mãe. Se eu for com a tua mãe, ele não tem como falar que eu não fui para a igreja. Isso aí. E aí a gente começou a frequentar. Foi sábio, né? A gente começou a ir na igreja lá, porque eu já ia na igreja perto da minha casa de manhã, então para mim não tinha problema eu ir na igreja lá à noite com a mãe dela. Mas a gente tinha entendimento de que para casar, a gente tinha que estar congregando na mesma igreja. Isso era algo que eu falava para ele. Eu falei, olha, quando você está solteiro, e ele morava em bairro diferente do meu. Então, quando você está solteiro, ok, você fica aí indo na sua igreja. Mas a partir do momento que a gente casar, a gente precisa escolher aonde a gente vai congregar. E isso é algo que a gente fala até hoje para os casais namorados, né? Ver um propósito juntos, caminhando em tudo. Exatamente. O propósito do casal tem que combinar e não dá para estar fora. Então, assim, isso já foi uma decisão muito acordada entre nós. E o que fez o Douglas ficar na Igreja Batista foi justamente servir. Ele foi convidado a servir. E isso foi um diferencial na vida dele. Porque na outra igreja a gente tinha oportunidade. Assim, eu ficava lá no bolão, sempre no bolão. E lá, não, você vai ser o líder do louvor. Aí eu fiquei trabalhando com isso durante alguns anos lá. Aí eu fui trabalhar, arrumei um emprego, aí comprei teclado para a igreja, comprei armário, tudo com o meu salário. Vou botar. Arrumei isso lá. E aí, acabou que eu participei realmente do louvor. Eu fui cantar no louvor. Desenvolveu muito. Eu não cantava. Você sabia cantar, mas não era algo que tinha sido desenvolvido. E lá, isso fez. Mas, olha, desde novo, né, desde cedo, a gente já amava muito a Deus e a gente já amava servir. Né? Imagina, recém-casados, pouco tempo, pouco recurso, mas a gente sempre ofertou com a nossa vida, né, e com os recursos que Deus proporcionava para a gente. Então, isso é algo que sempre foi fundamental na nossa vida. E aí eu querendo casar, né? Falei, tem que trabalhar, tal. Passei no concurso para soldado. E eu lá no curso de soldado um dia, tirando serviço, orando a Deus, sabendo como é que eu ia fazer, qual a igreja e tal. Deus falou, onde é que eu estou te usando?
De madrugada, eu falei. Já entendi. Aí cheguei sexta-feira, eu voltava para casa. No domingo eu fui para a igreja e falei com o pastor Josué. Pastor, eu quero me batizar aí. Tu não é batizado, não? Aí eu falei, não. Ele, não, então vai se batizar no próximo agora. Foi. E assim foi. Entrei na classe do batismo e me batizei. Ele perguntou, por que tu não se batizou? Eu falei, porque eu gostava de usar, sempre usei bermuda e short. E lá na igreja que eu frequentava não podia, então eu não queria estar em pecado. Que foi, inclusive, assim, né, meu amor, que fez eu escolher o Douglas. Porque ele sempre foi atleta, então ele jogava basquete, handball, vôlei, ele sempre estava de bermuda, de short. Eu falei, gente, que gato, com essas belas pernas. Aí não queria se batizar na Assembleia porque tinha que parar de jogar e usar calça. Lá o pessoal só era calça. Era calça. A moda era calça e chinelo de dedo. Jesus, isso não é de Deus. Então, assim, não era nem uma questão de moda, é porque eu gostava de usar short e bermuda. Eu sempre fui criado usando short e bermuda, e de uma hora para outra eu vou usar calça. Eu não entendi aquilo como pecado. Ele entendia que pecado seria ele não obedecer. Ele estaria em desobediência, né, com as regras da igreja. Então, ele não se batizou. E aí, o pastor Josué Pai batizou ele, já tinha me batizado minha mãe, fez o nosso casamento, né? Então, ele acompanhou muito a gente, a nossa história de vida. E aí, Thay, quando você pergunta, né, como que surgiu o ministério, que todo mundo faz essa pergunta. Como é que você sabia qual era o propósito de vocês? Como é que você sabia? Porque é muito específico, né? Muito. Família. Muito, muito mesmo. Eu sempre tive um modelo de família na minha casa, mesmo não tendo sido criada no lar cristão, né? Um lar com princípios e valores, mas eu sempre tive esse entendimento de que era um lar em que Deus estava. E também, quando a gente se colocou à disposição, né, de Deus para servir, a gente não começou imediatamente com o casal. Então, é interessante as pessoas, né, reconhecerem que, primeiro, esteja disponível a Deus. Né? E é difícil, hein? É difícil. Tem gente que fala assim, não, eu estou disponível. Será? Se Deus falar algo que não é da tua vontade, você vai querer fazer? Então, assim, nós primeiro, a gente nunca trabalhou com o ministério infantil, mas a gente foi líder de adolescente, a gente foi líder de jovem, a gente foi líder de jovens casados, depois a gente começou a trabalhar com retiro de casais. Então, assim, depois a gente começou a aconselhar casais, a gente já fez. As pessoas pensam, né, que a gente... ela só faz retiro nesses lugares maravilhosos. Não, nossa época a gente fazia retiro em CIEP, na Ilha do Governador. Trabalhava muito. Não, e tem os encontros de casais, também tinham em sítios. Sim. Então era alojamento. Então era homem de um lado e mulher do outro, mesmo que fosse casado. Porque não dava para acomodar como casal, então... Exatamente. Homem de um lado e mulher do outro. Então isso faz parte da nossa vivência, da nossa experiência, até a gente entender que Deus chamou a gente para trabalhar com o casal, com família, porque realmente a gente estava disponível, a gente entendia que o Senhor nos usava, né, nessa área. E é com família, mas vocês trabalham ainda com algo específico dentro da família, o início de tudo, a formação de uma nova família, né? Quando dois namorados e noivos se unem ali para formar essa nova família. Então, na verdade, a gente trabalha com prevenção, né? Isso aí, prevenção ativa, vamos botar assim. Douglas, que é da área, que gosta de prevenção, mas a gente entende também o que acontece muito com a gente, né? Aqui, hoje, a gente está atuando com namorados e noivos, formação de novas famílias, ou aqueles que precisam recomeçar, que não eram convertidos, que não conheciam a Jesus, que já tinham tido relacionamento anterior, casamento anterior. E hoje está, né? New Way, que é um novo caminho. E hoje eles querem acertar, eles querem, né, começar ou recomeçar em Deus. Então, a gente também abraçou esses casais e também tem cuidado deles. Mas a gente entende também que a manutenção se faz muito necessária dentro do relacionamento. Então, não é só, fiz o curso, já sei tudo. Acabou. Agora vamos viver felizes para sempre. Então, e Deus te prepara, tá? Aí o fim. Deus dá um preparo porque, imagina, eu casei para estar casado com a minha mulher, tendo uma vida sexual ativa, e em 3 meses eu meto o pé e fico 6 meses fora. E aí? Aí eu falei, caraca, que brincadeira é essa? Eu estava mais perto antes que agora. E aí depois eu volto, e aí ela está estudando à noite. Então eu saía de manhã cedo, quando ela chegava eu estava dormindo, porque ela chegava às 11, eu tinha que sair 5. Mais um ano assim.
Aí eu vou, passo no outro concurso, fico mais 3 anos fora. 3 anos na academia de polícia. Quando a nossa vida estava estável, né? Quando o Douglas estava ali, já recebendo, enfim, sustentando a casa, e ele falou assim, Deus me chamou para entrar na polícia. Eu falei, eu não casei com policial. Não casei, não quero. E, enfim, óbvio que eu ouvi ele, né? Uma mulher submissa. Submissão está debaixo da missão, está debaixo da mesma missão do seu marido. E ele falou para mim, Érica, Deus me chamou para entrar na polícia. Eu falei, ok, se Deus te chamou, amém. Vamos orar, Deus vai te sustentar e você, de fato, vai exercer o seu propósito, vai exercer, né, o seu chamado que Deus te chamou para fazer dentro da polícia. E é o que mais acontece. Você cuida também de famílias? Muitos casais, família. A maioria dos problemas sociais vem da família. O problema de dentro de casa, ele reflete lá fora, porque a base da sociedade é a família. Então, por isso que ela falou assim, a gente trabalha com prevenção. Aí aqui era uma tenda antigamente. E aí a gente fazia aqui o Namora 3. E uma das pregações que a gente fez aqui, eu botei assim, segurança pública e família. O que isso tem a ver? Tudo. Porque a família, ela dá suporte para a segurança pública. Quanto mais famílias saudáveis, menos problemas de segurança pública eu vou ter. É verdade. Porque vem de casa. Tudo né, inicia na família. E tudo termina na família. Sim. Então, assim, tanto problemas quanto soluções vêm de famílias. E o diabo, ele quer o quê? Ele quer atacar as famílias. E hoje, ele não está mais preocupado com as famílias do mundo, que já estão perdidas, que não conhecem Jesus. Hoje, ele entra de uma forma muito sutil, muito, sabe, sorrateira, intencional, dentro dos casamentos, dentro das famílias, né, de dentro da igreja. Por quê? Porque falta manutenção. Então, a gente tem que ter esse cuidado de que, olha, relacionamento, ele tem que ser cultivado. A gente ensina que é uma construção. Nós temos 24 anos de casados, mas a gente ainda está em construção. Depois vem chegada de filhos, sabe? Quantos desafios vêm dentro da família? Nós passamos por alguns desafios. A gente teve acidente de trabalho, né, que o Douglas ficou 5 meses em cima de uma cama. A gente teve a minha questão de tentar engravidar, conseguir engravidar e perder os bebês. Foram 3 gestações que não foram para frente. Descobri uma patologia que eu tinha, que por isso me impedia de engravidar e me impedia de conseguir segurar o bebê, né? Então, assim, as famílias são compostas de desafios, de alegrias, mas principalmente o que sustenta uma família é a presença de Deus. E aí, falando de Deus, aí eu vou falar como é que Deus preparou. Contei lá, né, para eu perder a timidez. E aí, dentro da minha profissão, não podia ser tímido. Aí, como é que eu estou comandando sendo tímido? E aí, como é que foi a questão de família? O pastor Josué Valando virou para a gente uma vez. Primeiro sinal, a gente ia adiar o casamento. Ele falou, casamento não se adia, se antecipa. Olha isso. Nossa. E aí eu entendi que se eu adiasse o casamento, fosse para o curso de sargento, talvez eu não voltasse e me casasse. Ou casasse por lá, né? A gente não estava casado, ou então ir embora, solteiro. É. Aí, olha o apelo, eu estou em São Paulo estudando. Aí, não, você pode ir para o Nordeste, curtir as praias, com um salário magnífico. Aí o cara, eu vou casar para quê? Então, assim, acho que Deus teve esse cuidado. Sim. Entendeu? E aí, acabou essa fase, fui para a Polícia Militar e nesse quesito a gente já começava, dentro da igreja, a atender algumas pessoas. E um dia acabou o culto, a gente foi lá falar com o pastor. A gente sempre fechou a igreja, tá? Eram os últimos a sair. As pessoas sempre olhavam para a gente, pediam ajuda. As pessoas, bem antes de eu ser psicóloga, né? Eu sempre tive uma questão muito atenta em ouvir. Sabe? A gente sempre se colocou à disposição de ouvir as pessoas, né? A gente não tinha muita experiência, talvez, ou muita vivência, mas a gente tinha uma escuta para as pessoas que precisavam. E a gente tem a palavra de Deus. Sim. Então, claro que hoje eu tenho a psicologia, eu uso fora da igreja e dentro da igreja, né? Para estar ajudando, auxiliando casais. Mas a gente tem o manual da vida. Então, assim, o que deu certo com a gente é porque a gente segue o manual da vida e que a gente busca a presença de Deus.
E aí, isso é o nosso diferencial. Então, as pessoas já olhavam pra gente, já viam um casal jovem, já viam um casal legal, já viam um casal que exalava Deus, né? E vamos pedir ajuda. E aí, a gente fechava a igreja, um dia o pastor Josué... Aí ele vai, olha e fala... Aí a gente foi conversar com ele, um tema de um casal. Aí falou, Douglas, é preferível a pior das reconciliações ao melhor dos divórcios. Aí eu entendi, agradeci, e quando eu virei as costas para a gente sair, para ir para o estacionamento, ele virou, olha para mim, vamos colocar gente boa no mundo. Eu entendi ali que ele estava mandando eu fazer filho, mas eu não queria ter filho. Alguns anos depois, já na Barra da Tijuca, na igreja do Josué Valandro Júnior, eu entendi que botar gente boa no mundo é cuidar das pessoas e, através das células, multiplicar isso para que mais pessoas boas ocupem cargos e lugares para influenciar o mundo. Hoje nós temos uma filha, mas a nossa prioridade é formar pessoas boas para liderar a próxima geração. Por isso nós vamos trabalhar com famílias. Porque o que eu vi? O inimigo está atacando a família, quer destruir a família, né? Então, o que eu estou fazendo? O que a gente fez? Vamos cuidar dos jovens que vão ser os pais da próxima família. Então, esse jovem já não quero que ele transmita o padrão que esse pai passou. Uma coisa que muito é falado, você tem que trabalhar para pagar a conta. Está repreendido em nome de Jesus. O nosso trabalho não é para pagar a conta, nosso trabalho é para abençoar vidas. Amém. Quando eu trabalho, eu gero algo para outra pessoa. É servir ao outro. Eu sou remunerado por isso. Você também vai ser remunerado, ela vai ser remunerada. Mas se a gente entender que isso é um propósito de Deus, cada um fazendo a sua habilidade, usar o seu propósito para abençoar outros, a recompensa vem e outros serão recompensados. Então não existe profissão ou trabalho que é ruim. Isso colocaram na nossa mente para criar status. E a gente tem que quebrar esse padrão. E aí eu vejo que se a gente cuidar dos jovens agora, eles vão ser pais, maridos e esposas melhores e pais melhores. Pai, se marido e esposa não vem pronto, então se constrói. Então a gente passa princípios e valores para eles construírem uma família saudável e depois construírem uma paternidade saudável e firme, porque filho precisa de direção. Isso tudo a gente encontra no Ministério da Família. Isso aí. Os nossos cursos da família. Exatamente. Aqui eu vou fazer todos. Aqui você realmente é muito bem cuidado e orientado. Depois você consegue colocar em prática e também abençoar. A gente ensina que, mais do que ser abençoado, nós entendemos que quando Deus instituiu o casamento, né, não era só para o bel prazer do casal, não é só para fazer sexo. Eu pensei que era isso. O Douglas achou que casou para fazer sexo. É um presente que Deus dá. Eu achei, falei, Senhor, não veja a hora, Jesus. É um presente que Deus dá para o casal casado, mas nós entendemos, tá, que é uma missão muito maior. Além de ser abençoado, o casal abençoados, a gente entende que também é para ser abençoador. Então, o propósito nosso é, através do nosso casamento, através da nossa família, sermos agentes de transformação que vai impactar pessoas, que irão impactar outras pessoas, né? O nosso maior desejo, nosso maior pedido ao Senhor é que o nosso legado, que vai vir através da nossa filha, né, que ela venha impactar as gerações futuras através da geração dela. É para isso que ela está aqui nesse mundo. E nós cremos nisso e nós estamos, sabe, trabalhando ela, nós estamos ensinando a ela para isso, lapidando para ela entender. Ela já sabe que é um milagre. Ela já sabe. Falar em Lavínia, conta pra gente o processo. Você falou aí sobre a infertilidade. Você teve algumas gestações, né, que foram interrompidas. Muita dificuldade mesmo, assim, né? Quando a gente casou, o Douglas ele não queria ter filhos. Eu falei, beleza. Não queria. Não, eu não queria naquele momento, eu queria curtir o casamento. Gente. Eu fiquei 4 anos fora de casa. Ele dizia que ele queria ser pai. Eu queria estar presente. Ele queria ser presente. Como ele veio de uma família que nem sempre era possível, né, a presença ali, teve uma questão de separação dos pais. Então, eu entendia isso. Eu falei, mas ok, ele não quer agora, a gente vai ter filho. E aí, quando chegou 10 anos de casados, eu falei assim, Douglas, você não acha que a gente já pode tentar? Né? O que você acha agora? Você já tem mais flexibilidade no trabalho, você já era tenente, né? Já era capitão. Mas assim, o que
mexia muito na mente. Eu tenho que ter uma condição financeira para ter filho. Isso é a maior mentira que criaram pro povo. Exatamente. Filho é bênção e o recurso vem. O diabo ele tem colocado isso também dentro da, né? Tem casais, inclusive, que não querem ter filhos. Por causa do dinheiro. Porque vai onerar, vai gastar, não vou ter dinheiro. Porque eu não posso dar isso, né? E eu entendo que Deus, quando Ele diz multiplicar, é para ter filhos. Uma coisa é você não poder ter filho. Eu sempre quis ser mãe, eu queria ser mãe de 3. Né? Eu vim de uma família de 3 e ainda tive uma irmã adotiva. Então, assim, eu falava, gente, eu quero... A minha casa sempre foi cheia. O Douglas dizia que um lanche já era uma festa. Ainda tinha ele que chegava. Não, começava às 3 horas da tarde, Olha o que lanchinho. Legal. Lanchinho. As 10 cabeças na casa. E o pai dela nem tinha chegado ainda, né? Aí ele chegava à noite, vinha ele, vinha o irmão, o irmão dela, então, o irmão do pai dela. Eu fui gerada e criada nesse ambiente que me fazia muito bem. Então, é óbvio que eu queria reproduzir isso dentro da minha casa. E aí, vamos tentar? Vamos tentar. Ok, tentei ali por um tempo, né, e não aconteceu, 1 ano não aconteceu, os médicos falam, não, tudo bem, até 1 ano é normal, vamos tentar, a gente ficou tentando, e engravidei, né, teoricamente parecia ter sido logo, e aí eu perdi o primeiro bebê. E foi uma dor muito grande para mim, foi um momento muito de crise, sabe, com Deus, em que eu brigava com Deus, que eu estava igual a Abacuque, né, ali, pleiteando, querendo, até depois eu entender que ainda que a figueira, né, não dê frutos, ainda assim, eu entendi que Deus é soberano, concedendo ou não o que a gente quer. Mas isso foi muito tempo depois. Por quê? Eu sempre tive uma vida muito regrada, muito de obediência. Então, a gente namorou, a gente casou virgem, né, a gente se colocou à disposição. E eu dizia, Deus, eu cuido de casais, eu cuido de família, e o Senhor não está me permitindo ter um filho. Então, eu comecei, sabe, a questionar, eu comecei a brigar, eu comecei a lutar ali contra Deus. Porque tudo que a gente se propôs a fazer estava muito certinho, estava em obediência a Deus. Só que antes de eu engravidar da Lavínia, há uns 5 anos, antes da gente completar 10 anos, eu lembro que Deus me trouxe Jó. E eu lembro de eu ter feito exatamente um voto. E eu falei para Deus, Deus, ainda que eu perca emprego, ainda que eu perca tudo, a única coisa que eu te peço é, mantenha o meu marido. E eu lembro que eu fiz esse voto com Deus, de que se eu perdesse tudo que eu tinha, a minha profissão, o meu cargo, o dinheiro, né? A gente estava com 10 anos de casado, a gente estava muito bem. A gente fez renovação de votos, a gente fez uma viagem para a Europa de 15 dias, sabe? A gente fez festa de casamento novamente. Então, estava muito bom. E servir a Deus quando está tudo muito bom é muito fácil. Mas servir a Deus na dor e dizer como Jó, agora os meus olhos te veem, que é quando realmente você prova aquele sangue dado lá na cruz, por mim e por você. E aí eu lembrei, depois de muito tempo, depois das 3 perdas, que eu tinha feito esse voto com Deus. Aí eu falei, uau, Deus, agora eu entendi. Não sabe o que pede. Que a gente tem que saber Cuidado pedir, com o que você pede. né? E aí eu falei, ok. E eu entendi. Eu já estava aqui já há um tempo, né, na igreja, servindo, trabalhando. Eu fazia testes beta muito. Eu me furava muito, porque eu tinha dificuldade de engravidar e eu tinha dificuldade de segurar. Então, comprovadamente, foram 3 perdas que eu tive. Mas eu tive diversos testes de beta de indeterminado. Não dava tempo. Então, provavelmente, eu já tinha engravidado e tinha perdido, porque não dava tempo de confirmar o beta. Então, muitas vezes, tinha um casal na nossa casa esperando aconselhamento e eu, ali, fazendo beta, chegava em casa, aí esperava o resultado dava negativo. E eu chorava. E eu falava, Deus, por favor, faz com que esse casal não venha hoje. Está sofrendo, está doendo em mim, eu não quero cuidar de ninguém, eu não... E Deus colocava o casal ia, e a gente se permitia, através da nossa dor, curar outros. Então, eu entendia que era um propósito de Deus para mim, sabe? Era algo que Deus queria quebrar a minha autossuficiência, porque a minha vida era muito certinha, muito bonitinha, muito redondinha, e eu achava que era
estalar o dedo e eu ia ter, né, a minha bênção, a minha herança, quando eu quisesse. E Deus veio e fez completamente diferente. E quando eu entendi de Deus, um dia eu estava na sala de casa chorando, essas discussões mim de Deus, essas DRs, né, mim de Deus. E Deus foi muito claro comigo e Ele falou assim: eu já te dei tantas filhas espirituais, né? Assim que eu cheguei aqui na Barra da Tijuca, comecei a fazer um trabalho com mulheres em que eu saía da minha casa e ia para a Zona Sul e cuidava de mulheres lá. Mulheres que não eram crentes, mulheres que eram de outras denominações, mulheres que estavam ali para me ouvir, né, para saber uma forma de abençoá-las. Isso era algo só a Érica, ninguém sabia, não era algo da igreja, não era algo da líder de família. Eu entendia que Deus tinha me dado aquelas mulheres para serem cuidadas. E eu falei, ok, Deus, já entendi. O Senhor vai me dar, o Senhor me permitiu ser mãe espiritual. Não mãe, né, física, né, ali, de ter um filho. Mas foi justamente quando eu me coloquei ali dependente do Senhor e eu sozinha, né, com Deus, depois de ter perdido três bebês, 3 gestações, eu fui diagnosticada com uma endometriose profunda, em que eu tive que ser operada, em que eu tive que cortar um pedaço do meu intestino. Então, eu passei por todo o processo de tratar uma patologia, todo o processo de fazer um tratamento de infertilidade, porque os médicos diziam que eu não ia engravidar, que eu não tinha condições naturais de engravidar. E numa dessas DRs com Deus, foi muito audível. Por quê, Thay? Eu sempre fui acostumada e disponível a ajudar, mas eu não queria ser ajudada. Eu proibia o Douglas de pedir oração. Eu ia perguntar isso, como é que você se sentia nisso? Muito. Não, foi um tempo que eu parei, eu trabalhava, a gente tinha, na época a igreja não era em células, a igreja tinha células. Nós já éramos líderes de células. Já tinha 5 células na época. E aí eu fui, chamei o pastor que estava com a gente, falei, pastor, eu vou deixar essas células com o Luiz. Um outro supervisor. Que não tinha nem nome de supervisor, porque a igreja não tinha estrutura. Não tinha essa estrutura. Vou deixar com o Luiz, porque a gente não vai ter mais célula agora. Ah, mas por quê? Eu, tipo assim... Ele não podia Ele vai pensar o quê? O cara é um herege? Está se desviando? Não, eu não posso ter agora. Ele só falou que ele entendeu o papel dele de marido, olha a importância, né? Não só de um líder espiritual, mas ele entendeu, a gente sempre soube que o primeiro ministério é a família, é Deus, né? E depois o cônjuge. Isso. E aí ele veio cuidar de mim, né? Porque eu fiz muitos tratamentos, foi muito invasivo, doía muito em mim, sabe? Mas um dia Deus falou muito claro comigo, Érica, você tem um problema. Porque eu dizia, Deus, me deixa gerar um filho. Deus, me permite viver esse milagre. Deus, eu preciso, sabe? Me dá essa bênção, me dá essa graça. Eu sei que eu sou muito agraciada pelo Senhor, né? Eu sou muito grata por tudo que a gente tem, por tudo que a gente é e construiu juntos. Mas, e aí Deus falou para mim, eu opero milagres aonde há problema e você tem um problema. E aquilo doeu em mim. Porque eu tive que reconhecer diante de Deus e de todos, né, todas as pessoas, todo mundo, que o problema era meu, que a limitação era minha. Quem não conseguia gerar filhos era eu, não era o Douglas. E aquilo doeu muito em mim, eu chorei, eu conversei com o Douglas e uma das coisas que Deus pedia para mim, e Ele só me concedeu filhos, né, e me concedeu a Lavínia, ele foi muito claro em dizer que eu tinha que abrir a minha boca e dizer todo o processo que eu vivi. Eu tinha que confessar a minha limitação, a minha patologia, a minha dor, para que outras mulheres, né, se identificassem. Então, todo o processo de dor que eu vivi tinha um propósito. Né? E vocês ali que tentando esconder, não contando para ninguém. Todo mundo soube da primeira perda. Porque você conta para todo mundo, a primeira gravidez. Festa, a gente, né, quando na primeira perda, a gente estava com a festa junina, maneira, tal. Nossa, das nossas células. Aí eu fui e falei assim, não, agora a festa era com festa Jesus. jesuína, com Jesus sem João.
Era do Aí eu falei, não, então, galera, hoje a festa é com Jesus e com João. que era o João Pedro, que era o primeiro nome que a gente tinha escolhido, né, caso fosse menino, e ele anunciou isso. Né? João, porque era o meu avô, e Pedro, porque é o meu pai. E é muito doloroso você perder um bebê e as pessoas virem até você e perguntar, e o bebê? E eu dizer, eu não tenho mais bebê. As pessoas, né, não entendem o que as outras passam, cada um tem a sua história. Primeiro, eu já tinha 10 anos de casada e eu não tinha filhos. E as pessoas diziam, quando que vai vir um bebê? Quando que vai ter um filho? E as pessoas não sabiam o quanto eu estava lutando, o quanto eu estava desejosa de ter um filho. Essa pressão é horrível, né? Muito doloroso, sabe? Então é importante que você não pergunte. Ore, né? E eu passei por isso e às vezes eu ainda passo até hoje. Você nunca tentou um segundo? Eu tentei um segundo, eu tentei o terceiro. Até os 40 anos eu tentei gerar outro filho e eu não consegui. Mas Algumas coisas não se perguntam. Você está grávida? Quando vem o próximo filho? Não se pergunta essas coisas. Você né? não sabe o que o outro está passando, está sentindo. Exatamente. Então, quando eu entendi o propósito da minha dor, quando eu entendi, aceitei a minha limitação, né? A minha infertilidade, a minha incapacidade, a minha infertilidade. Eu falei, Deus, o Senhor é o Deus que fez mulher estéril engravidar. E eu creio nesse Deus. Então, o Senhor pode fazer eu gerar um filho, né? Eu tenho útero, eu tenho todos os órgãos aqui um pouco mexidos de tantas, né? Eu passei por curetagem. Primeiro eu operei endometriose, depois eu operei eu tive que fazer a curetagem porque eu não expeli o primeiro bebê. Então, eu fui muito mexida por dentro. E ainda assim o Senhor permitiu. Os meus olhos, né, físicos, naturais, todos os dias olham um milagre. E a minha filha, ela sabe disso. Ela falou assim, mamãe, eu ia ter 3 irmãos, né? Porque você perdeu 3 bebês. Falei, não, filha, você não ia estar aqui. Porque a mamãe não ia ter 4 filhos, né? Aí ela fala, Jesus deixou eu viver? Jesus deixou você viver. Então, ela sabe... Ela é um milagre. Ela é um milagre. O nome dela, Lavínia, foi escolhido pelo significado, que é lavada, purificada. Então, nós entendemos, sim, reconhecemos a soberania e a grandeza de Deus na nossa vida. E agora eu vou entrar na questão ministerial, tá? Do preparo de tudo isso, o pastor falou lá atrás, né? Vamos botar gente boa no mundo. A gente estava ali cumprindo nosso papel, mas a gente achava que botar gente boa no mundo era ter filho ainda. E a gente não conseguia ter filho. Como é que eu vou botar gente boa no mundo? Aí ficavam né? Sofrendo ali. E aí a gente perdeu, a gente foi lá, acabou com as células, não, tirou as células e tal. A gente passou as células, a e gente aí não acabou. Eu cuidando da Érica, a gente junto ali na nossa quietinha, o casal se aproximou, começou a circundar a gente, e aí chamou a gente para trabalhar com noivos. E ali naquele processo, né, de trabalhar com noivos, o pastor já tentando para a gente voltar para a célula. E aí a gente entrou para o curso de noivos. E dali, para ministrar o curso de noivos. E aí, nesse processo de ministrando o curso de noivos, aparece um casal. A gente sai com a galera do curso de noivos para comer, né? O jovem gosta de comer coisa legal. E a gente comendo lá um sanduíche, tomando um suco, o marido chega e me pô, eu preciso da tua ajuda. Eu da minha ajuda? Eu tenho uma célula na minha casa de casais, eu precisava de você lá. Eu falei, por quê? Porque eu saio e a minha mulher fica sozinha. Ele viajava, ele trabalhava viajando. Então ele nem sempre estava em casa. E eu me coloquei no lugar dele, porque eu já tinha passado por isso. Aí eu virei para ela, nós vamos para a célula lá. Você? E ali a gente começou a trabalhar com noivos. A gente começou a trabalhar na célula de novo, né, gerando vida, filhos espirituais. E, por incrível que pareça, nossas células sempre foram enxertadas com casais. Os casais vinham procurar ajuda, a gente cuidava do casal e botava na célula. Ficavam, né? E assim foi multiplicando. Em um ano a gente já tinha feito 7 casamentos dentro das células. As pessoas não eram casadas, as pessoas vinham, conheciam a Jesus, conheciam a gente, iam para as nossas células. Então, a gente cuidava delas, a gente aconselhava elas, discipulava, elas entendiam, se casavam e se batizavam e deram frutos. E, através disso, nós já tínhamos chegado a mais de 50 células.
só exercendo o nosso propósito, né? Exercendo o São nosso quantos chamado. anos já cuidando de família e casais? 20, a gente está 24, 20 anos. E o que nos ajudou muito é que, na visão do pastor de rede, ele botou um casal que já tinha sido ministros de família numa outra igreja, que é o pastor Max e a Suelen. Eu posso botar eles com vocês? Nossa. Claro que pode. Foi um presente de Deus. Como a gente cresceu com o pastor Max, né, que hoje está lá em Montreal, ele era da IBA de Vancouver, e hoje está em Montreal com a Su, com a pastora Su. Então, assim, nossa gratidão, nosso beijo, quanto a gente aprendeu, quanto a gente cresceu espiritualmente, né? E o quanto essa aliança fez com que já eram ministros de família numa igreja anterior, o quanto a gente aprendeu com eles e o quanto o legado deles impactou a nossa vida. E a gente continua servindo ao Senhor aí, né? E aí, quando esse ciclo se completou, células, família e tal, veio a Lavínia. Entende? Olha o processo Deus de Deus. honrou, né? Sim, sim. Porque Ele quis. Eu digo que Deus realmente foi muito generoso, né, em ter concedido. Mesmo se Ele não tivesse, ainda assim Ele continuaria sendo Deus na nossa vida. Ainda assim nós continuaríamos disponíveis para sermos usados por Deus na vida de casais e família. Em nenhum momento nós nos permitimos ficar parados. Eu tive uma gravidez de risco, do início ao fim. Eu tive que segurar essa gravidez, do primeiro mês até o último mês. A gente já tinha muitas células, eu fazia supervisão, eu visitava, a gente continuava no curso, aconselhando casais, instruindo, mas eu fiz um pedido a Deus. Né? Antes de engravidar, eu sonhei. Deus já tinha me falado que eu iria engravidar. Nossa. E eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe o quanto eu quero ser mãe. O quanto eu te pedi isso. E o quanto o Senhor concedeu, mas eu quero continuar te pedindo que essa gravidez não me impossibilite de continuar fazendo a tua obra, de continuar te seguindo, te servindo, né, com o que o Senhor deu pra gente. Então, esse foi o pedido. E com um mês, a Lavínia já estava na igreja, no culto Namora 3, sabe? Foi criada pelos corredores do Rio Mar, Pontões, e tá aí. Até hoje, a gente serve casais. Na nossa casa, a gente ministra o curso, né, de casais, enfim, de noivos. E vão vir muitos anos ainda, gente. Amém, gente. Muitos anos. Amém. Eu vou fazer o meu com você. Amém, isso aí. E aí, Thay, Beijos aqui. até a minha profissão, eu nunca quis ser policial, entendeu? E eu também fiquei meio reticente, né, nesse chamado, tanto que eu recusei o chamado 5 vezes antes de aceitar fazer a prova. Só que hoje eu entendo o processo de formação social, o processo que acontece nos primeiros. Você vai numa cadeia hoje, pode fazer uma pesquisa lá. Eu te garanto que, no mínimo, 80% não tem uma família estruturada. Nossa. Talvez não tenha pai, talvez não tenha mãe ou não teve os dois. Então, é a ausência da família que gera o problema. A ausência da paternidade. Isso aí. E da maternidade gera Sim. o problema. E aí Deus me deu essa oportunidade porque, através da minha profissão, eu consegui enxergar isso e eu consigo entender o outro lado. E aí, quando eu chego num lugar para trabalhar, a primeira coisa, você é pastor? Já entende a questão da família. Uhum. E assim, pede ajuda. Pede ajuda. Muitos casais lá dentro pedem ajudas a nós, a ele, como um líder, referência. Quando ele fala que, nossa, mas você é casado com a mesma mulher? A primeira pergunta. Não, isso aí foi na campanha. As Mesma mulheres vinham me pergunta. perguntar, você é casado com a mesma mulher? Eu falei, 2 vezes. Você separou? Não. Ela quis casar de novo. Eu quero a terceira. Aleluia. Bodas de o quê? Bodas de quê, amor? De prata. De prata. Prata. 25 anos. Aí, como é que são as coisas? Essa semana agora, eu estava no trabalho. Ano passado, eu estava no trabalho e um dos diretores lá veio falar comigo. Eu falei... Aí ele falou que ela já estava divorciada há muito tempo. Eu falei, mas Deus pode restaurar o teu casamento. Tu tem que voltar para sua esposa. Ele queria fortalecer um novo relacionamento. Eu falei, eu posso te ajudar. Que ele viu que a gente trabalhava. Eu falei, eu posso te ajudar. Até a gente fez o livro 10 verdades que você precisa saber antes de casar. Eu falei, eu posso te ajudar com as 10 verdades. Mas a principal verdade é que você ainda é casado com a sua antiga esposa. Ele, não, já me divorciei. Ele falou, não, mas perante Deus tu é casado. Você tem uma aliança com ela. E para mim, Douglas, o ideal seria que você voltasse para sua esposa e reconstruísse seu casamento. Era impossível. Eu falei, realmente, para Deus não é impossível.
E aí ele levou naquela... Era um papo meio descontraído, né? Mas eu... Você jogava Jogando a verdade, e não de forma dura, mas firme. Duro machuca, né? Você agora firme, você chama atenção. E isso mexeu com ele. Ele tentou voltar. E aí ele virou para mim, veio todo feliz. Pô, Dó, tô tentando voltar com a minha mulher e tal. Não deu certo. E eu achei que ele tava, daqui a pouco eu falei, ué, não tá mais? Ele, não deu, não dá, não sei o quê. E agora ele veio e falou que ele estava em casa e Deus... Aí ele virou para... Não, para que era a namorada dele, né? Ela queria casar. E ele falou, olha só, Deus está me incomodando, acho melhor você voltar para o seu ex-marido. Meu Deus. Você gosta dele. Não, é melhor você voltar lá, eu sou meio complicado, não sei o quê, e eu quero voltar para minha mulher. Olha o que Deus faz. Aí ele veio me contar essa semana, todo bobo. Eu falei, eu já sei que tu tá voltando para ela. Ele, como é que tu sabe? Eu falei, uma que você postou e a outra que você falou sem querer, num papo muito rápido que a gente teve, você falou. E a gente está orando, eu estou orando por isso desde o ano passado. E eu falei para você que Deus tinha como dar certo. Aí ele falou, agora eu quero que dê certo. Então vai dar. Esse Deus é lindo, viu? O Senhor unificou Deus, tudo. É um Deus de começo, é um Deus de recomeço, né? É um Deus que vive e reina. É só a gente se permitir ser, né, moldado, transformado. Que história, gente. A gente está finalizando. Já. Mas antes, a perguntinha. Ih, vai ter pergunta. Tem uma pergunta. Arthur, você pode trazer pra gente a caixinha? Ai, gente. Quem Manda será aí. que fez essa pergunta, Arthur? Só não vale quantos você matou. Foi a galera da produção. Só não vale quantos você matou. Medo. Quando você fala, gente, é real, tá? Tem uma pergunta. Mostra. E não foi feita por mim, não foi feita por... Né? Gente. Não foi. Amor, tu vai responder. Ué, tu sabe se é pra mim? Se Pra for pra nós. ela, eu respondo. É pra nós, é isso, Thay? É pros dois, Tá. Mas eu acho que a Erika já falou muito sobre isso. Acho que você pode responder essa Tá bom. pergunta. Olha o complô, gente. Não. Olha, isso é bom de ver que as mulheres estão se unindo. Né? É. Ó, depois de todo o processo da infertilidade, teve algum momento que vocês questionaram a Deus? A Erika falou que fez muito isso, né? Questionei. Como foi o processo da superação? Superar todo esse processo Aí você tem que falar. Porque, olha só, a questão das tentantes, né? Há um processo muito doloroso quando você está tentando ter filho. E se você não tiver um marido que representa Jesus no casamento, muitos casamentos são desfeitos nesse período. Porque a questão emocional é muito, muito impactada. Então, primeiro que eu sabia que o problema era meu, não era dele. E eu dizia, se eu não puder te dar filhos, então eu tinha uma dor muito grande que ele não podia sentir a minha dor. Ele não podia fazer nada, sabe? Então, ter esse entendimento de que, olha, Érica, eu vou continuar com você, casado com você, independente de você ter filhos ou não, a gente vai continuar servindo a Deus. Então, assim, superar, né? Superar quando você está passando um momento de dor é ser dependente de Deus. Sim. Não é? É pra eu responder, né? Não, é porque eu quis dizer que você teve que talvez superar mais do que eu. Não sei. Não, mas ela falou até de Mais questionar a desafiador. Deus porque e tal. a Erika falou muito sobre isso. Sim. Você Então, teve esse momento? Não nessa história, porque essa história é dela. Entendeu? Talvez eu já tenha questionado a Deus em outros momentos meus. Mas nesse momento... Porque senão, imagina, dois questionando a Deus. Deus, pô, meu irmão, vocês não sabem o que querem também. Então, assim, nesse momento eu estava muito tranquilo. Eu larguei tudo para ficar com ela. Desliguei o telefone, parei de trabalhar. Aí meu chefe começou a me perguntar. E eu lembro que eu dei um vacilo, que eu mandei um e-mail. Eu não sou muito bom escrevendo, não. E aí ele entendeu que eu estava desprezando tudo que ele estava fazendo. Que uma parte do e-mail eu botei assim, não, a Erika só pode contar comigo. Mas eu estava falando isso de estar ali com ela, porque eu não podia falar para ele o que estava acontecendo. Ainda tinha essa questão velada, né? Ele não podia nem dizer assim, olha, minha mulher está tentando engravidar e não consegue, eu preciso dar apoio a ela. E ele ficou mega chateado comigo, porque tipo, ele falou, pô, eu não sou teu amigo, eu não posso te ajudar. E assim, eu não sabia que ele ficou, ele se afastou. E aí um dia a mãe dele, você deixou ele muito triste, porque você desprezou ele como amigo. Eu? É o e-mail que você mandou?
Eu falei, não, mas não foi isso que eu falei. Mas está escrito lá. Não soube se expressar, ele não entendeu. É porque eu não podia me expressar. Eu tinha entendido, Thay, que essa era a nossa história. Essa era a minha dor, né? E esse era o meu propósito. Depois de muito tempo, eu comecei a entender e falar com Deus assim, para quê e não por quê. Então, eu entendi que é para glorificar a Deus, é para testemunhar, é para ajudar outras mulheres. Eu, hoje, como psicóloga, eu estava com 3 grávidas, né? Imagina, e elas sabem da minha história, elas sabem da minha dor, elas sabem da minha dificuldade de engravidar. Então, não é o porquê, é para quê. Porque, né, em todas as coisas há um propósito do Senhor. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu entendi isso. E ele talvez tenha tido esse entendimento melhor do que eu, sabe? Sei lá, cara, é coisa que só Deus explica. Deus Nós vivemos muito de perto ali, depender de Deus. Vivemos muito Deus no nosso casamento. Nós sempre tivemos uma relação conjugal muito boa, muito prazerosa, né? E eu falava, Deus, eu não quero perder isso, né? Eu não quero ficar adoecida e adoecer meu marido porque eu quero algo que eu não estou conseguindo ter. Então, eu levava muito a Deus. Isso uniu mais a gente, não separou. Mas a gente entendeu que é um propósito mesmo para que outras pessoas soubessem disso e reconhecessem, olha, busque a Deus, seja dependente de Deus, né? E acredite e aceite a soberania de Deus, independente do momento que você estiver vivendo. Esses dias eu estava no Melhor Idade e levantou-se esse assunto e, assim, a comparação, muitas mulheres não estão conseguindo engravidar. Olha como é que são os tempos. Ou, de repente, antigamente, a gente não tinha meios de saber, né? Então, hoje, a maior questão da maioria das mulheres, principalmente de uma certa idade, é a questão de engravidar. Elas querem ter filho e não conseguem. E aí, por outro lado, o mundo prega que aquelas que podem ter filho não devem ter, devem abortar. Então, a gente vive um mundo meio pesado. Mas, com certeza, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. E vamos quebrar esse padrão. Amém. Amém. Coisa boa. Olha, né? eu acho que assim, não deu para falar tudo aqui. Eu queria fazer muitas outras perguntas, entendeu? Tem que ter uma História de Nós Dois, parte 3. Gente, vocês vão aguentar a overdose de Douglas e Érica aí? Vão aguentar. E aí, como é que finaliza? Não sei, como é que finaliza? Finaliza, olha, que é o versículo da nossa casa, da nossa família, né, amor? Buscai a Deus em primeiro lugar. Né? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Não adianta buscar só o reino, buscar a justiça também. E todas as demais coisas lhe serão acrescentadas, né? Mateus 6:33 é o versículo da nossa casa. E a gente continua buscando a Deus. E a gente acredita que as demais coisas, Deus é tão misericordioso, tão bondoso, que Ele ainda, né, dá uns mimos pra gente. Sim. É isso. E no tempo dele. Isso aí, no tempo dele. Sob nova direção, nós vamos terminar agora o nosso New Way Cast. Finalizamos agora, gente, esse New Way Cast super especial com os nossos amados líderes, né? Isso aí. Amamos você, amamos vocês, viu? Amamos essa igreja, amamos servir esse Deus, amamos. Então aguardamos. Arthur, beijo, Arthur. Arthur tá aqui com a gente. Ficamos por aqui. Aguardamos vocês no próximo sábado com mais um New Way Cast. Tchau, gente. Beijo. Fique ligado aqui no Atitude TV. Tchau. Tchau, galera. New Way Cast.